Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Resolvi gravar depois de 6 meses, do jeito que dá mesmo, no cenário que dá, com a câmera, com o áudio que dá. Porque eu tô 6 meses me mudando, na verdade, né? Tô 6 meses num trânsito sem fim, que vai acabar agora, então tava um pouco focada, né? Totalmente focada, na verdade, nesse processo. E não tinha, né? Não tava na minha casa, então não tinha muito lugar para gravar. A minha rotina tava um pouco maluca. E aí não deu. Mas, como eu tô com muita saudade e mesmo antes, né, de estar na minha casa oficial, por enquanto eu tô passando por casas maravilhosas, né, que eu não posso nem reclamar, eu só posso agradecer realmente por esse processo de transição. Muita coisa boa acontecendo. E então, fiquei com saudade e mesmo não estando na minha casa oficial, vi que tinha um espaço aqui na casa livre hoje e aí decidi gravar, tá? Tô nesse cenário, né, com a câmera meio com a iluminação nada a ver, mas enfim, vai ser isso, que eu tô no meu horário de almoço. Maravilhoso, no meio da natureza, me inspirei demais e vim gravar. E já que não vou ter tempo, pelo menos agora, para fazer de todos os signos, eu tive uma ideia de fazer por opções. Então eu vou dar 3 opções e eu vou fazer uma leitura para esse momento atual que você está vivendo na sua vida. Então, vou usar o meu oráculo de pedras, que eu ganhei da minha sogra linda, e a gente vai ver aqui 3 opções de pedra. Eu vou ler a mensagem, e aí você vai se identificar com uma dessas opções e vai para a minutagem no vídeo que corresponde a essa opção, tá bom? Bom, a primeira pedra, para quem se conectar, é aqui, topázio azul, tá? E a mensagem dessa carta vai falar sobre: você tem tido medo de faltar algo e por isso tem o desejo ardente de acumular riqueza? Possui emoções e pensamentos perturbadores? Você se exalta e vê intrigas? Vai pensando aí, vai sentindo. Isso tem a ver com você, essa pedra. A segunda pedra, esmeralda. Deixa eu ver. Os dog participando da leitura. Talvez seja um sinal, tudo, né? Tudo tem uma mensagem. Esmeralda. Você tem abdicado do poder emocional equilibrado? Percebe-se sem entrega amorosa por você e pela vida? Tudo lhe parece morto? Sente-se desconectado, desconectada? E por último, a hematita, essa pedra linda, mágica. Tá falando sobre doenças físicas com frequência. Você tá tendo doenças físicas com frequência? Ansiedade ou depressão, que também, né, configura-se como doenças mentais, né? Sente que na sua vida tudo está desequilibrado, na falta ou no excesso? Enfim, pensa aí, sente qual é a sua opção. E a primeira que a gente vai falar é sobre a topázio azul, primeira pedra que a gente vai fazer a leitura. Primeiro, eu vou tirar um arcano maior aqui para entender do que se trata esse medo, né, que você está sentindo atualmente. Do que se trata esse medo? A carta dos enamorados e a carta da morte. Tá. Talvez você está com medo de faltar para você oportunidade. Então, essa pedra, né, ela fala muito sobre
Bom, voltamos. Gravar numa casa que tem gente, né? A gente vai ter algumas interrupções, mas voltamos. Tava falando que essa pedra fala sobre amor próprio, né? Sobre você ter aquela conexão consigo mesma, né? Então, autoconhecimento, autocuidado, autoestima, né? E quando a gente tá, né? Ela vai falar sobre que momento da vida, onde que vai caber, né, essa energia de amor próprio, de autocuidado, no momento que a gente está com medo de faltar, né? Então aqui, com esses dois arcanos maiores, né, os enamorados e a morte, então você está com medo de uma porta fechar para você, né, alguma coisa que já esteve aberta, alguma coisa que você já teve como possibilidade, como opção, né? Porque a carta dos namorados fala sobre a gente ter opções, a gente ter possibilidades, a gente ter que escolher entre essas possibilidades. Então, é um medo de faltar opção. Então, será que se eu fechar essa porta aqui, que um dia já foi aberta para mim, eu vou ter lá na frente outra oportunidade? Será que eu não tenho que ficar apegada a isso que talvez já está morrendo ou já está deixando de existir como alguma coisa que já existiu na sua vida, né? Será que esse medo da falta, esse oráculo, né, fala sobre estar com medo de faltar algo e sobre ter um desejo ardente de acumular riqueza, né? E o que a gente pode traduzir para a prática, né? Não só em relação a dinheiro. Quando a gente recebe algo que é bom, a gente lutou para ter isso, a gente escolheu ter isso, isso vem para nossa vida, só que a gente não consegue usufruir ou liberar, né? Tipo, eu vou só armazenar isso daqui como se fosse uma coisa que foi uma sorte ter isso. Isso daqui não vem para mim fácil, então eu tenho que segurar isso, né? Então essa questão do acúmulo, né, do que um dia foi riqueza para você, né? E aí fala sobre emoções e pensamentos perturbadores. E aqui a gente tem, né, uma representação, talvez, né, desses pensamentos, dessas ideias perturbadoras, né? A carta dos enamorados com a carta da morte. A carta dos enamorados o arcano do signo de Gêmeos, né, um signo mental, fala sobre ar, então eu considero que essa carta fale, né, sobre pensamento, sobre as nossas possibilidades mentais também, né, e a morte, né, a representação aqui de uma caveira, de uma cobra. É muito perturbador, é muito difícil pensar nessa possibilidade na possibilidade de não ter mais essa possibilidade, né? Só que a vida tá te colocando no momento de lua com o 8 de paus, né? Tipo, você tá sendo convidado a se movimentar mesmo no escuro, mesmo não sabendo muito bem o que tem lá do outro lado dessa morte, desse portal, né? Que tipo, uma coisa que era, agora não é mais. Então a vida te convidando a avançar, né? A se movimentar, a comunicar, a dizer, a agir, né? Agir, sair do ponto A para o ponto B. A vida está te convidando a se movimentar mesmo sem a clareza total para onde você está indo, o que vai ser, o que vai acontecer. Vou pedir aqui no fundo do deck o 5 de ouros, que fala sobre pensamento de escassez. Esse pensamento, essa ideia, essa crença de que a vida é difícil e que, nossa, como eu já fui vítima na minha vida, e será que eu vou voltar para essa situação de novo? Será que vai ter para mim? Né? Todos esses questionamentos que realmente deixam o caminho ali meio não tão certo, não tão claro, porque tem muita dúvida, né? A carta dos enamorados também fala sobre dúvida, sobre você não saber muito bem
para onde ir, o que fazer. Mas eu acredito que é muito relacionado a um pensamento de que não tem muitas possibilidades. Por isso que a escassez está aí como uma energia presente nesse momento atual, né? Para você que escolheu o topázio azul. A escassez é a crença de que não existem muitas possibilidades para mim. Eu tenho pouca opção. Se eu escolher, as minhas opções são escassas e eu não tenho muita fé em mim mesma, em mim mesmo. Então eu acredito que para mim é pouco e não tem muito, não é abundante, né? Tudo isso relacionado. Aí saiu aqui, nem tinha visto, tô falando, e saiu aqui a carta do 8, outro 8, né? O 8 de ouros, que é a carta do trabalho, do merecimento, de você realmente fazer a sua parte para que algo aconteça, né? A questão do merecimento, eu lido assim, tá tendo muito 8 na minha vida também, então 2 8s aqui talvez seja para mim também. Esse arcano, essa carta aqui para mim fala muito sobre a gente se sentir motivado para produzir através de uma apreciação pelo nosso trabalho, uma valorização do que a gente faz, do que a gente consegue criar, das nossas habilidades, do que eu sou bom, do que eu gosto de fazer. Então, esse olhar de capacidade, tipo assim, não, eu não sou vítima. Eu consigo, eu tenho mão, tenho pé, eu tenho saúde, eu tenho ideia. Eu vou fazer, eu vou acontecer. E essa questão do 8, para mim, que está aparecendo muito atualmente, o número 8 tem essa energia de trabalhar com fé em você mesmo. Tipo, é um trabalho inspirado, é um trabalho até o que eu considero um trabalho divino, aquela ideia de que você não tá fazendo para pagar conta, você está fazendo porque você gosta de fazer. Então existe alguma coisa aí que te faz sentir capaz. Existe alguma ação, alguma coisa material que você pode executar agora, focar agora, que te dá essa sensação de possibilidade. Se eu estou fazendo isso, se eu estou trabalhando nisso, eu consigo ver as portas se abrindo para mim, né? Então talvez um trabalho que não faz mais sentido para você, e aí você fica tentando, né? Tipo, não, se eu não fizer isso, não vai ter mais nada para eu fazer, porque eu sou boa nisso e tá, beleza, não tô falando para você largar o trabalho, assim, simplesmente, tá? Eu tô falando que você, antes de mudar de trabalho ou mudar, né, fechar essa outra porta, né, que um dia já foi uma porta boa para você, uma oportunidade, você deixar essa oportunidade para trás, começa no interno. Você se considerando capaz, né? Você começa a ver que você é um bom funcionário, sim, que você se movimenta, que você faz, que você acontece, sabe? Tipo, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom empreendedor, eu começo a me ficar focado mais nessa parte. E aí as coisas acontecem, aí o caminho fica mais claro, né? Porque a gente tem a lua aqui e a gente tava com a presença ali do 5 de ouros, mas ele não caiu na mesa. Então, me dizendo que é 8 de ouros, não é 5 de ouros que tá disponível para você. Não é escassez que está disponível para você, é trabalho inspirado, é trabalho abençoado, que rende frutos, né? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você gostou, se você quiser tirar mais cartas para você, especificamente para sua situação, você manda mensagem para mim, tá bom? Entre em contato e a gente marca uma leitura, uma conversa. A próxima opção, Esmeralda, né? Falando sobre emoções, falando sobre o seu poder emocional equilibrado.
Você está abdicando do seu poder emocional equilibrado? Você se identificou com essa mensagem, com essa pergunta? Falta de amor próprio, falta de amor pela vida, tá desanimado, tá emocionalmente cansado. Vamos ver qual é a mensagem para você. Bom, a carta da força, o arcano da força. Eu perguntei, né, por que você tem abdicado do seu poder emocional equilibrado? Do seu poder emocional equilibrado. E me cai, né, cai pra você a carta da força, que fala sobre o poder, justamente. É a carta, olha, esse tarô foi a minha amiga Pipe que fez, uma artista maravilhosa. E olha, é só de mulheres esse tarô de recorte, tá? Simplesmente uma obra de arte. Olha o olhar de força que essa mulher tem. Ela só tem os olhos, né, expostos ali. Ela me falando o quê? Que a força é interna. Que a força é interna. A força emocional, o poder emocional equilibrado é interno. Não é alguma coisa influenciada diretamente pelo externo. Na verdade, é ao contrário, né? Isso eu aprendi, depois que eu aprendi isso mudou a minha vida. A minha virada de chave, assim, que eu pensava antes que as coisas aconteciam e eu me sentia de uma determinada forma. Então, fui demitida, aí eu me sinto mal. Aí terminaram comigo, aí eu me sinto assim. Aí aconteceu, fui aprovada numa prova da faculdade, aí eu me sinto feliz. Eu achava que essa era a ordem natural das coisas, mas depois que eu entendi que é o contrário, que a gente se sente de uma determinada forma e aí isso se manifesta, né? Então eu influencio diretamente o que me acontece. Isso mudou realmente a minha vida emocional, as minhas emoções, a maneira como eu me sinto sobre o mundo, mudou totalmente. Então esse poder emocional desequilibrado é quando a gente está validando o externo e não está acreditando muito nesse poder interno que a gente tem de influenciar e não simplesmente ser influenciado, né? Vamos tirar mais cartas sobre isso. E precisa de amor próprio, né, para você enxergar o seu poder. Precisa se amar, né, para realmente estar equilibrado emocionalmente, né? É parte daí, né, do amor próprio. E por que então que tá havendo, né, esse desequilíbrio? Como a gente já viu, como eu já falei, inclusive respondendo a minha pergunta, por quê? Porque vem de dentro. Alguma coisa dentro aí tá falando o contrário pra você. Caso o contrário, não estaria acontecendo, né? Por que você tá se sentindo desconectado? Por que você tá se sentindo que tem alguma coisa que não tá muito viva aí dentro de você? Aí cai o valete de espadas e a lua. Bom, não sei como falar isso de um jeito tranquilo, né? Mas me entenda. Tem uma birra aí, acontecendo dentro aí, em alguma parte. A nossa criança interior, ela faz birra às vezes. Não tem problema nisso, porque acontece. Mas tem uma birra aí, tem alguma coisa meio que imatura, tipo um pensamento imaturo, uma ideia assim meio nada a ver, que não é nem comprovado por você, você não é uma crença, mas não é uma crença desenvolvida, sabe? É uma crença imatura, uma coisa que você não deveria nem estar pensando, que te deixa incerta
então, dessa força que você tem, né? Será, então, que eu mesmo consigo trazer para fora esse equilíbrio e equilibrar, então, a minha vida, né? Será que eu sou capaz de... A gente está falando sobre capacidade, na primeira opção também a gente estava falando sobre capacidade, mas lá de uma maneira mais material. Aqui a gente está falando um pouco mais de uma maneira de crenças mesmo, de coisas bem internas, sabe? Como então, né? O que te ajuda, porque às vezes a gente não para de pensar numa coisa, né? Simplesmente, eu tenho que parar de pensar nisso. Não. Tem que ter um exercício aí deliberado, uma decisão de pensar em outra coisa. Então, qual outro pensamento que te ajuda? Ai, que legal, gente. Valete de espadas, e aí cai o rei de espadas. Então, uma energia madura. Nossa, e depois o imperador. Olha que loucura que eu tô sentindo, né? Que eu pensei aqui. Existe algum pensamento dentro de você, alguma birra aí dentro, tipo assim, não, eu acredito nisso, como se fosse assim, deixa eu tentar explicar, tentar dar um exemplo chulo. Eu tenho um pensamento de que eu só consigo ser feliz se eu tiver um trabalho fixo. Eu não posso ser feliz de outro jeito. Eu preciso dessa estabilidade de um trabalho desse jeito e é isso. E eu tô firme naquilo que é uma ideia, né, que pode ser facilmente refutada, mas aquele apego, só porque não existe, talvez, né, não exista coisas claras aí na sua realidade que te ajudem a refutar esse pensamento. Não sei. Mas aí eu pergunto, então, o que tem que pensar? Se não é legal pensar desse jeito, né? O que é legal pensar? Aí vem o rei de espadas. Um pensamento inteligente. Você é inteligente. O rei de espadas é a própria inteligência em pessoa. Você é muito inteligente. Você tem uma capacidade de refutar, de questionar, de ir a fundo para saber a informação. Você tem essa capacidade, né? Só que talvez uma fase escassa, né? Alguma coisa que aconteceu que te mostrou que existe escassez, que não é desse jeito, ou te fez sentir menos. Alguma situação que você se sentiu humilhado de repente, que você foi tentar, então, tipo, acreditar nessa sua inteligência, e você recebeu de volta uma coisa que não, poxa, não, isso não me valoriza, isso muito pelo contrário, isso me humilha, não sei o que, mas aí de repente acontece isso e aí você sai de rei de espadas para valete de espadas. O valete de espadas, ele estuda, ele é um estudante, ele estuda, mas ele ainda não passou pelo processo de sabedoria, sair da ideia e ir para a sabedoria, né? Sair de uma ideia e comprovar essa ideia, estudar na própria vida, agir de acordo com essa ideia. Só porque uma coisa aí aconteceu que te falou, que te questionou, né? Será então que eu tenho toda essa capacidade? Será que eu tenho toda essa inteligência? Mas, cara, o imperador, a carta que fala sobre a capacidade, o domínio, a estrutura, tipo assim, a pessoa já comprovou essa ideia milhares de vezes. Isso daí é uma lei agora. A carta do imperador fala isso. E olha que, quanto à autoridade, né? A gente tem aqui muito exemplo imagético de autoridade aqui. Autoridade interna. Você tem capacidade de chegar aí para suas emoções e falar, então, eu vou ter pensamentos melhores.
O que eu chegar bem assim, realmente como um chefe, como um imperador. Colocar assim para os seus divertidamente, falando, então, galera, vamos pensar nisso, porque isso me ajuda. Isso me deixa emocionalmente equilibrado. Eu fico melhor se eu penso dessa forma. Então é assim que eu vou pensar, pronto, acabou. Isso que é força, isso que é dominar a si mesmo, no melhor dos sentidos, né? Não te escravizar, te dominar no sentido de se conhecer a ponto de saber usar as suas capacidades e deixar ali diminuir um pouco o volume das suas incapacidades, das coisas que você não sabe, das coisas que te ferem, que te machucam, né? Então essa é a sua mensagem, Esmeralda. Espero que você tenha gostado. Se você quiser uma mensagem específica para sua energia, você manda mensagem para mim, tá bom? Vou adorar conversar com você. Vamos agora pro grupo que escolheu a hematita, tá bom? Falando sobre doenças físicas, né? Alguma coisa relacionada à ansiedade, à depressão. É uma leitura geral, né? Claro. Tenta adaptar aí para sua realidade. Mas a gente vai perguntar aqui o que tá em excesso ou em falta na sua vida que tá te causando. Ai, gente, desculpa, eu deixei a carta uma carta, um arcano de fora. Agora sim. O que tá faltando na sua vida ou está em excesso que tá te causando algum desequilíbrio físico, mental. A Imperatriz. Olha que carta linda. Ai, gente, sério, tô apaixonada por esse tarô. Quem não viu, né, eu falei sobre ele na segunda opção, mas foi a minha amiga, irmã, artista maravilhosa, Pipe, que fez esse tarô pra mim, gente, de colagem. Simplesmente uma obra de arte. E só de mulheres, tá? Todos os arcanos são mulheres. Muitas cartas, mas vamos lá. Bom, porque o que tá em excesso, o que tá faltando. E aí me sai a Imperatriz. E é engraçado, porque a Imperatriz fala sobre abundância, né? Ela fala sobre abundância, ela fala sobre quando a gente tá bem nutrido, quando a gente tem tudo que a gente precisa, quando a gente tem prazer, quando a gente sabe receber, a receptividade, né? Aquela mulher que né, fala sobre o divino feminino, então aquela energia feminina que é simplesmente acolhedora, receptiva, né? Que é o oposto da gente estar com depressão ou ansiedade, ou estar com um desequilíbrio físico, né? Fala sobre saúde também. E aí da onde vem isso, né? Da onde vem, se aí aparentemente está tudo bem, da onde que tá vindo esse excesso ou essa falta? E aí o mago, as de copas, 6 de espadas e a rainha de ouros, me falando que você tá numa jornada, você tá se movimentando, né? Você tá em transição. Mudando mesmo, né? Não sei se tá mudando de trabalho, se tá mudando de cidade, se tá mudando a sua rotina, se tá mudando alguma coisa. E você tá no início disso. Você tá no início disso. E como aqui mais pro futuro tem a Rainha de Ouros, que é a concretização material de alguma coisa, que é uma energia madura, mas que começa com o mago, que é simplesmente o arcano 1, então é o impulso, né? O impulso do início, a empolgação do início.
e o Ais também, que é o início, que é uma energia, uma potência. Então talvez você, por exemplo, doenças físicas, né? Isso pra mim é uma coisa que eu já reparei nesse processo de autoconhecimento, né? De autoobservação. Toda vez que eu vou começar alguma coisa, que eu quero fazer alguma coisa, uma grande mudança, a primeira coisa, o primeiro a sentir é o meu corpo. Não sei você, mas eu tenho tanta empolgação pra fazer alguma coisa, eu fico tão ansiosa, empolgada, que o meu corpo já queria estar lá no último estágio do processo. Minha mente, na verdade, né, queria estar lá no último estágio do processo, e o meu corpo simplesmente, tipo assim, faz birra mesmo, tipo, senta no chão igual uma criança mimada. Não vai ser nesse tempo louco da sua mente, da sua ansiedade. Calma, né? Tipo, existe um processo, eu não sou uma máquina, eu sou um ser, então existe um processo para chegar até isso, né? Então talvez o excesso ou a falta seja de paciência, contentamento com o processo das coisas e também, principalmente, autocuidado, amor próprio, que é o que a carta da Imperatriz fala, né? Esse amor próprio, esse autocuidado de se nutrir, de se manter nutrido, nutrida, né? É uma delícia, gente, pelo amor de Deus, é uma delícia você curtir o processo até chegar. Eu tô falando isso pra mim, tá? Quando eu consigo perceber isso, tipo assim, voltar pro presente, estar empolgado em querer aprender, em querer fazer, em querer transformar, se transformar, tipo, tá empolgado. Mas aí essa transformação passa pelo autocuidado, alto amor, o Ás de Copas. O meu copo tá cheio aqui, agora, no momento presente. Eu vou chegar lá em algum lugar que vai estar muito mais cheio, eu acredito nisso. Só que por enquanto, quem acompanha, né, esse processo todo, o seu corpo, você mesma, você mesmo, tem que ser ouvido, tem que ser ouvida, tem que ser considerado, né? Que adianta chegar lá todo estrupiado, chegar lá nessa materialização aqui, todo estrupiado, né? Tipo assim, eu não cuidei do meu corpo, eu não me dei o tempo, eu não descansei, né? Se dá tempo, ama o seu corpo. Eu acho que essas energias aqui estão falando muito sobre isso, né? Essa carta da Imperatriz. Olha o corpo dessa mulher. Ela não tá bem nutrida? Ela não tá se amando aqui? E os anjos coroando ela. Olha que delícia, né? O processo tem que ser delicioso. Não, se for muito desgastante, se for muito... Eu já pensei o contrário e já vivi muito de acordo com o pensamento contrário disso, que não, eu vou, desculpa a expressão, mas me fuder muito no processo, porque quando eu chegar lá eu vou comemorar demais, porque vai ter sido difícil. Não é assim que funciona. A gente chega lá xingando e nem consegue usufruir direito, comemorar direito, porque... Pra quê? Eu me estrupiei tanto. Entende? Então, não adianta fazer sem auto-amor. Não adianta fazer nada sem amor. O que a gente vai colher disso? Né? Então, planta com amor, planta com autocuidado, que isso vai vir do melhor jeito que você pode imaginar. Até muito melhor do que essa maneira aí que alimenta a sua ansiedade ou, né, o cansaço físico do corpo, tá? É isso, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você quiser uma leitura particular para sua energia, manda mensagem para mim. Vou voltando, quem chegou até aqui no final desse vídeo, vou voltando com leituras um pouco mais simples, mas vou voltando, tá bom? Um beijo, tchau!